Hebreus no capítulo 4. Estamos iniciando um novo ano, primeiro culto, primeiro tempo de culto coletivo, de devoção que temos nesse ano de 2024. É sempre uma experiência nova e eu espero que assim seja. Tempos atrás, conversa com alguns amigos, nós comentávamos de que, analisando a realidade da experiência eclesiástica e de tantos lugares, existem algumas igrejas, por exemplo, centenárias, ou igrejas, vamos dar um exemplo aqui, de 50 anos, que possuem apenas um ano na sua história, apesar de todos os 50. Porque a cada ano repete-se todas as coisas, e vivem como se fosse apenas uma simples repetição. Janeiro se faz as mesmas coisas, e fevereiro, e março, e assim por diante. Chega a Páscoa, e depois vem as férias de julho, e depois quando se vê, já está ali próximo ao Natal, se tem as celebrações, e vira o ano, janeiro, fevereiro, e aí o Carnaval, vem a Páscoa, as férias de julho, e aí esfola-se um pouco, e chega dezembro de novo, as festas de Natal, e vira-se novo ano, e se repete tudo. Infelizmente, essa é a realidade na história de muitos. Mas pastor, essa é a realidade de todos. Essa pode ser uma realidade diferente para mim e para você. Vivermos um novo ano, mas de experiências novas com Deus. Aliás, é isso que diz o Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor um cântico novo não é cantar uma nova música que está lá na playlist do Spotify, mas sim ter novas experiências com Deus e assim brotar de nossos lábios uma nova experiência de devoção, adoração ao Senhor. Por isso que o tema desta nova série é Ano Novo, e agora? Existem algumas realidades, existem algumas experiências, que ainda que estejamos a viver um novo ano, o ano de 2024, é muito provável, quem sabe, que a gente continue a viver alguns dilemas, alguns dramas, alguns deles, por exemplo, que afrontaremos durante este mês, cansaço, como lidar com o tempo, como lidar com as frustrações e como lidar, por exemplo, com o ordinário. E hoje nós vamos ver e aprender como lidar com o cansaço. Pode avançar o primeiro slide, por favor. Um filósofo nascido na Coreia chamado Byung-Chul Han, nascido na Coreia, mas que fixou sua residência na Alemanha e mais precisamente ali agora no Ocidente, escreveu recentemente um livro chamado Sociedade do Cansaço. Este livro tem rendido muitas reflexões, tem rendido muitas perguntas e questionamentos, estudos sobre o cansaço. Aliás, não apenas este filósofo trouxe esse tema, mas médicos têm falado cada vez mais de que uma das perguntas mais corriqueiras e recorrentes em seus consultórios são: o que fazer com o meu cansaço? O que fazer com o meu cansaço? Este cansaço que vem e não passa. Este cansaço que eu durmo e não renova. Eu pensei que neste Natal e Ano Novo, nesse período de festas, eu ia dormir e descansar, mas eu apenas vi que estou mais cansado do que estava antes. São nutricionistas, nutrólogos, psicólogos, psiquiatras, e cada vez mais cresce o número de, inclusive, remédios, de psicotrópicos, que são vendidos para que as pessoas aprendam a lidar com o cansaço. Pessoas que já não dormem bem, pessoas que estão numa exaustão física, pessoas que estão vivendo não apenas isso, mas solidão, depressão, ansiedade, burnout, insônia, pensamentos suicidas, uso de drogas lícitas ou ilícitas, medo, dependência digital, exaustão física, irritação, falta de motivação, distanciamento afetivo, perda de memória, falta de concentração. E vamos parar por aqui que eu já cansei, por falar em cansaço. É tudo isso que a nossa sociedade está vivendo.
Novo ano, ano novo. E agora? Quem sabe eu e você estejamos em algum lugar dessa lista. A nossa sociedade, quem sabe, a mesma sociedade do cansaço, é a sociedade mais obcecada que já existiu por saúde na história da humanidade. Mas apesar disso, as coisas não vão nada bem. A indústria do entretenimento é a que mais cresce, e essa não possui crise. A crise existe nesse mundo, em todos os lugares, menos na área do entretenimento. A indústria do bem-estar é a que mais cresce em nossos dias. São hotéis, spas, remédios, óleos e assim por diante. Tudo pensando no bem-estar das pessoas. Mesmo assim, a nossa sociedade vive cada vez mais doente. A saúde e o bem-estar se tornaram uma fixação. Indústrias multibilionárias estão faturando diariamente, de contínuo, para proporcionar às pessoas mental e emocional, e sem esquecer, claro, o financeiro, das pessoas em busca dessa interminável busca de viver melhor, de parecer mais jovem, de viver mais, de ter mais energia, ou de simplesmente menos sintomas do que quer que seja. E são coachings, são os gurus da moda, nas suas aparições, quer sejam elas em vídeo, quer sejam elas pela internet, com anúncios de uma enxurrada diária de conteúdo que se viraliza para nos ensinar como lidar com o cansaço. Como lidar com o cansaço. E apesar de tudo isso, a nossa sociedade continua cansada. A pergunta é: o que está acontecendo? Como devemos interpretar o fato de que, neste mundo tão moderno, no auge do conhecimento e da sofisticação, da medicina e até dos avanços da tecnologia que pode nos proporcionar o conforto, por que estamos cada vez mais cansados? Por que estamos cada vez mais doentes de maneira física e crônica e com transtornos e distúrbios mentais? Isso falando daqueles que buscam e que assumem. Isso sem falar daqueles que não assumem, que também possuem distúrbios e transtornos mentais. E como não ficarmos alarmados com isso? Como nos prevenir? Como curar esses males que nos assolam? Sem falar daquilo que vivemos nos últimos 3 anos, consequências da pandemia, do Covid-19. Erich Fromm, em um dos seus livros, A Sociedade Sã, vai dizer assim: o fato de milhões de pessoas compartilharem dos mesmos vícios não faz desses vícios virtudes. Assim como o fato de compartilharem tantos erros não fazem desses erros verdades. O fato de milhões de pessoas compartilharem as mesmas formas de patologia mental não torna essas pessoas saudáveis, sãs. É por isso que vamos falar hoje como lidar com o cansaço. Como lidar com o cansaço? Vamos ler então Palavra de Deus para nós nesta noite, Hebreus no capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia em papel e você tem uma caneta, sublinhe todas as vezes que você ver a palavra cansaço, ou verbo, ou melhor, cansaço não, descanso, e o verbo descansar. Se você tem a Bíblia de maneira digital, isso também é possível fazer. Vamos assim ler e preste atenção, Palavra de Deus para nós, como lidar com o cansaço. Hebreus no capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo.
Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Esta é a palavra de Deus. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante, ainda que não conheçamos o seu autor, podemos pelo menos entender para quem esta carta foi dirigida: a pessoas urbanas do primeiro século, e que por conta de tudo aquilo que estavam vivendo, distante dos seus lares, distante da sua cidade natal, do seu lugar de origem, por causa de perseguições, elas também estavam vivendo um cansaço, cansadas das dificuldades que estavam enfrentando, a ponto de, quem sabe, pensar em desistir de tudo o que estavam vivendo. E é por isso que, do que eles precisavam, e de acordo com, pelo menos, este capítulo, é óbvio daquilo que o autor do livro de Hebreus quer trazer. Porque se você esteve atento à leitura, olhando para a sua Bíblia, e anotando ali, sublinhando, você vai ver que por 9 vezes aparece a palavra descanso. E por 3 vezes aparece o verbo descansar em uma das suas conjugações. Então, num único capítulo, essa repetição, falando sobre o descanso e o descansar, tem um objetivo. Ninguém repete tantas vezes a mesma palavra sem que haja um propósito específico, de dar uma ênfase, de dizer que aquilo que está sendo dito é muito importante e que não pode passar despercebido, batido, como nós dizemos. Naquele momento, aquela igreja, aqueles irmãos que estavam lendo essa carta, naquele primeiro momento, precisavam de ouvir sobre o descanso. E é por isso que, para nós, esse capítulo também fala muito. Porque, como disse no início, estamos vivendo na história, quem sabe, uma das sociedades mais cansadas e necessárias de se ouvir sobre o descanso. Sobre o descanso. E por que não falar sobre descanso no primeiro domingo do ano? E talvez alguns dizem: pastor, já passou o meu período de férias, já tive a minha folga, agora vou continuar trabalhando, o ano já começou para mim. E deixa eu já antecipar para você: quem disse que descanso tem a ver com férias? Quem disse que descanso tem a ver com dormir? Quem disse que descanso tem a ver com spa?
Quem disse que descanso tem a ver com essas coisas? Pelo menos não foi isso que eu li no texto que acabamos de ver aqui. Essa repetição do descanso. É por isso que vamos falar sobre a importância do descanso, os níveis do descanso, a prova do descanso e o autor do descanso. Então vamos primeiro, a importância do descanso. É interessante notar que no versículo 3 temos uma citação do Salmo 95, quando diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Esse versículo fala daquilo que o pastor Leonardo já falou aqui, narrando um pouco da história do povo de Deus. A história do povo de Deus, onde Deus havia chamado o seu povo, formado um povo, e dito e dado a esse povo leis e mandamentos, disciplina, um caminho a seguir, mas esse povo se afastou, esse povo se rebelou, esse povo não quis fazer aquilo que então Deus se agradava. E no meio do caminho, quando Deus havia dito, inclusive daria a este povo um lugar, não apenas faria deste povo uma nação, mas daria para eles um lugar, um espaço geográfico, a terra prometida, Canaã. Ainda assim, este povo se torna extremamente ingrato. Se afastam de Deus e se tornam ingratos. Ingratos. Se existe algo que ofende de maneira assintosa o caráter de Deus, é a ingratidão. É a ingratidão. Por tudo aquilo que Deus já havia feito com o seu povo, a ingratidão chega. E isso toma o coração de Deus, de tal forma que Deus então profere uma punição. Vocês não ficarão impunes por conta da ingratidão de vocês. E qual vocês imaginam que é a punição que Deus daria a esse povo? Qual seria a pior punição que você daria a este povo ingrato? Nós já lemos. Talvez você pense, esse povo deve morrer, esse povo deve pegar uma doença, esse povo deve sofrer uma pandemia. Deus diz, na sua palavra, assim jurei na minha ira, vocês jamais entrarão no meu descanso. Existe uma punição pior do que a falta do descanso? Talvez aqueles que já estão no limite vão entender. Aqueles que já passaram do cansaço há muito tempo, que já estão vivendo além, sabem do que Deus está dizendo. E você que não chegou nesse ponto, eu espero que você então perceba e aprenda, para que não chegue lá. Mas eu creio que essa é uma realidade, no mínimo, da maioria de todos nós. Qual foi a punição então? O castigo para isso era não ter descanso. Porque o descanso, Deus sabe que é fundamental para a condição humana. É fundamental para o ser humano, para a alegria, satisfação, contentamento, para a vida, no seu deleite e na sua plenitude. O descanso, o sábado, o Shabat, que Deus já havia então dado há muitos anos atrás, anteriormente a esse episódio, é inclusive, dos 10 mandamentos. Você vai se lembrar disso. Um dos 10 mandamentos é o descanso. O descanso. Aliás, se 10 mandamentos era uma ordem. Se era uma ordem, era para ser obedecida. Você percebe o que isso significa? Você percebe que quando olhamos para o descanso, ele não é opcional, ele não é um conselho sábio, não é assim uma sugestão. Se você deseja, se você quer, coloque isso na tua agenda. O descanso é uma ordem. Uma sociedade que incentiva o trabalhar em excesso é brutalizante, é desumanizante, da mesma forma que essa mesma sociedade é que incentiva o adultério, o assassinato, o roubo e tantas outras coisas. E contra todas essas coisas, Deus fala nos 10 mandamentos, inclusive contra o cansaço e a favor do descanso. Mas existem 2 razões para essa mentalidade excessiva, principalmente olhando para os nossos dias. Uma delas é a razão tecnológica. Ou seja, o meu trabalho está sempre acessível, e eu estou sempre acessível ao meu trabalho. Não há como escapar. A tecnologia também reduz o nosso mundo.
nós temos este aparelho que não nos permite descansar. Para muitos é a última coisa a ser olhada antes de dormir. E para muitos é a primeira coisa a ser olhada ao acordar. Para muitos não conseguem viver sem a notificação. E para muitos isso aqui é uma prisão, é um inferno na vida de tantos, onde precisam olhar a cada segundo a notificação. E quando ouvem um barulhinho, o coração acelera. O que será? Quem é? O que mensagem? Do que fala? E vão olhar. E para alguns é decepcionante quando olham e não tem nada. E vão caçar. Essa dependência digital. Essa dependência que não resolve. Estamos cansados. É tanta informação, é tanto o que pensar, tem tanto para ver, tem tanto para assistir, tem tanto para ler, tem um post para ver, tem um filme para assistir, eu tenho tanto. E as pessoas, pastor, você viu isso, você viu aquilo outro, você viu aquela informação. É muita informação o tempo inteiro. E as pessoas estão aprisionadas a isso. Outra explicação também da cultura. Em uma sociedade tradicional, a sua identidade, o seu valor, era porque você fazia parte de uma família e de uma comunidade. Você era mãe, você era pai, você era filho, filha, tio, avô, vizinho. Mas hoje vivemos numa sociedade onde a nossa identidade, ela está baseada no valor e naquilo que eu produzo, naquilo que eu faço, nos resultados, nos objetivos alcançados, naquilo que eu produzo, naquilo que eu faço, naquilo que eu alcanço. E nessa sociedade individualista extremamente competitiva, isso se torna também extremamente cansativo. As pessoas estão competindo e eu preciso dar resultado. Nós dizemos isso para as nossas crianças. O que você vai ser quando crescer? Como se ela não fosse nada, né? Ela não é nada ainda. Mas a gente pergunta, o que você vai ser? Estuda para você ser alguém, porque você não é nada ainda. Né? Estuda para você ter um bom emprego, ter dinheiro, para você ser alguém. E aí quando alguém, por alguma razão, opta por um trabalho que não faz parte daqueles considerados os bambambãs, ainda há um julgamento, está vendo? Não estudou. Essa é a sociedade que nós vivemos. E esses comentários não estão lá fora não, viu, gente? Esses comentários estão dentro da igreja também. Entre nós. Onde a vocação, profissão, nós ensinamos e valorizamos mais aquilo que dá mais. E vemos inclusive os nossos jovens, adolescentes, esfolados, desde a sua adolescência, a partir dos 15 anos. Esfolados. Porque eles têm que estudar, eles têm que fazer Enem, eles têm que fazer cursinho, eles têm que fazer inglês, eles têm que fazer karatê, judô, defesa, arte marcial, ele tem que aprender a nadar, ele tem que fazer computação, como se falava antigamente, ele tem que fazer datilografia, isso aí na minha época, hoje não existe mais, ele tem que fazer um monte de coisa, porque ele tem que se preparar. E vamos esfolando cada vez mais. E vamos esfolando cada vez mais. Essa é a sociedade que vivemos. E a gente não percebe. A gente não percebe mais isso. Porque isso é o que tem valor hoje. A nossa cultura mudou. A nossa cultura mudou. A nossa relação com o trabalho mudou completamente. Antes o trabalho era apenas para sustentar a minha família. Mas hoje o trabalho é uma forma de alcançar resultados individuais. Obter o meu valor, a minha posição na sociedade, o meu status, aonde eu moro, o carro que eu possuo, o celular que eu tenho, aquilo que eu coloco no pé, a roupa que eu uso, aquele pedacinho de pano que fica aqui atrás, chamado de etiqueta. Qual a etiqueta das roupas que eu uso e assim por diante. E isso nos faz viver cada vez mais cansados. Nunca houve uma geração tão workaholic na história e tão cansada. E ao mesmo tempo a gente diz que parece que lá no fundo tem sempre uma voz dizendo que a gente está muito atrás, que a gente tem que trabalhar mais, que a gente tem que produzir mais. E isso nos leva a inverter inclusive prioridades. Estava pensando outro dia nessa frase, eu não tenho tempo.
eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E deixa eu lhe dizer, quando a gente diz isso, não tenho tempo, isso é uma afronta ao Deus Criador. Dizer esta frase, eu não tenho tempo, é uma afronta a Deus, ao Deus Criador. Porque Deus, o Deus Criador, o Deus Eterno, que está além do tempo, foi Ele quem criou o tempo. E quando nós dizemos que nós não temos tempo, nós estamos dizendo que esse Deus Criador, esse Deus Eterno, esse Deus sábio, não sabe fazer contas. De que o nosso dia merecia ter 30 horas, como diz um banco, e não mais 24 horas, para que conseguíssemos fazer todas as coisas que precisamos fazer. Por isso dizer, eu não tenho tempo, é uma afronta contra Deus. Ao invés disso, nós deveríamos dizer que, não é que eu não tenho tempo, eu não tenho prioridades definidas. Ou seja, eu não deveria dizer, eu não tenho tempo de estar com a minha família. Eu deveria dizer, minha família não é a minha prioridade. Eu não deveria dizer, pastor, eu não tenho tempo de orar. Eu deveria dizer, pastor, orar não é minha prioridade. Eu não deveria dizer, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu deveria dizer, ler a Bíblia não é a minha prioridade. Eu não deveria dizer, eu não tenho tempo de servir na igreja. Eu deveria dizer, servir na igreja não é a minha prioridade. Eu não tenho tempo de visitar os irmãos. Eu deveria dizer, visitar os irmãos não é minha prioridade. E eu poderia ficar a noite inteira aqui. Porque quando nós dizemos, eu não tenho tempo, nós estamos dizendo que o problema não é nosso mais. O problema é daquele que criou o tempo. O problema é de Deus. A importância do sábado é porque Deus ordenou o sábado. A importância do descanso é porque Deus ordenou o descanso. É uma ordem. E deixa eu lhe dizer mais, que a não observância do descanso não é apenas opinião minha, mas de tantos que eu li durante esses últimos tempos, é o pecado mais tolerado na vida da igreja. Nós gostamos muito de apontar pecados na vida dos outros. Olha, esse aqui está namorando com esse aqui está casado, esse aqui deixou de casar, esse aqui está fazendo isso, aquele ali falou fofoca, aquele ali... A gente gosta de falar dos pecados, mas existe um pecado que nós toleramos, e que nós nem chamamos mais de pecado. Nós chamamos de correria. Como é que está, irmão? Estou na correria. Ah, eu também. Estamos juntos, bate aí. Nós não chamamos mais de pecado isso. Nós chamamos de correria, nós chamamos de matar um leão. Nós chamamos porque essa é a vida. A gente tem que sobreviver. A gente mudou, inverteu os nomes. Não falamos mais que isso é pecado. E toleramos, e achamos isso bonito, e rimos. Rimos uns com os outros, rimos uns dos outros, quando falamos da nossa vida agitada. Como se isso fosse uma marca de espiritualidade. Um exemplo, um modelo a ser seguido, a ser colocado no pedestal. Olhem para mim como eu estou correndo com a minha vida, não tenho tempo para nada. Uau, essa é a vida invejável, essa é a vida que eu quero, esse é o sonho. Não chamamos mais de pecado. Mas quando Deus dá uma ordem, e quando nós não cumprimos essa ordem, isso chama-se desobediência. E nas Escrituras Sagradas isso é chamado de pecado. E quando não observamos o descanso, isso é um pecado. Isso é um pecado. Não é o mais falado, mas é o mais cometido, quem sabe, e o mais tolerado. Os níveis do descanso. Esse é um texto que não pode ser lido rapidamente. Deve ser lido com calma, porque o autor usa a palavra descanso com vários sentidos que precisam ser interpretados na maneira correta. A primeira maneira de entender a palavra descanso, você vê aí no versículo 3, como já falei, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E a gente entende daquilo que Deus estava falando, que descanso, quando aqui o autor de Hebreus e no Salmo está falando do descanso, está falando da terra prometida. Jamais vocês entrarão no meu descanso, jamais vocês entrarão naquela terra que mana leite e mel, naquela terra que eu estou dando para vocês e que vocês a terão. Canaã era um lugar de descanso, um descanso físico, um descanso social. Porque o povo de Israel era um povo escravo. Você vai se lembrar da história. Eles eram escravos no Egito. Trabalhavam e trabalhavam muito.
e trabalhavam, inclusive, em alguns momentos, porção dobrada, porque Faraó assim ordenou. Em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15, você tem aqui: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. É o autor ali, Moisés, relembrando o povo de Deus, nas planícies de Moabe, daquilo que Deus havia dito no passado, e daquilo que Deus havia feito por este mesmo povo. Lembra-te que vocês foram escravos, vocês não tinham solução, mas Deus interviu e tirou vocês de lá com mão poderosa e braço forte. E aí Deus então dá uma ordem: por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do descanso, que guardes o sábado. Deus estava dizendo: quando você descansa, isso é uma declaração de liberdade. Porque quem trabalha demais é escravo. Descanso significa declaração de liberdade. Quando eu descanso, eu estou dizendo para mim mesmo e para aqueles que me rodeiam: eu não sou mais um escravo, eu sou livre. Eu sou livre, é por isso que eu vou descansar. Aquele que decide pelo não descanso, está dizendo para si mesmo e para aqueles a quem estão percebendo isso: eu continuo um escravo e podem me usar, podem me ter nessa escravidão contínua de que essa sociedade assola. Quando você descansa, isso é revolucionário. Quando você deixa de lado o teu trabalho, você está dizendo: eu não sou uma máquina, eu não sou escravo dessa sociedade materialista da qual eu faço parte. Eu não sou escravo dessa identidade de que eu preciso produzir para ser alguém, para ser aceito. Eu não sou escravo dessa exigência que a sociedade me impõe. Eu estou declarando a minha liberdade, da minha identidade em Cristo. Eu sou livre, eu sou livre. Não sou mais um escravo. Deus ordenou. Lembre-se, vocês não são mais escravos. Não tem mais um faraó atrás de vocês. Vocês podem descansar. Foi isso que Deus disse? Não. Ele disse: vocês devem descansar. Eu estou ordenando, descansem. Deus tirou o povo de Israel daquele sistema social de escravidão. Mas é como o que acontece muitas vezes no mar, e principalmente nesse período de verão, acontece muito. Muitos vão à praia, muitos querem desfrutar daqueles momentos de lazer na água, e todos são, um Phelps da vida, o Michael Phelps. Vem o mar e se acham os maiores nadadores do universo. E se existe um período onde existem mais afogamentos, é nesse período do verão. E você sabe, se você não sabe, você já deve ter visto, ou não ao vivo, mas ou pelo menos já ouviu falar que quando você tira alguém do mar, é sempre complicado, porque há um instinto natural daquele que está se afogando, que é inclusive de colocar o outro para baixo, para que ele vá para cima, para que ele sobreviva. E às vezes é necessário que aquele que vai socorrer tem que fazer aquele que está se afogando dormir. E eu não vou dizer para você como eles fazem, porque não é tão legal de ver, mas é necessário. Fazem esse camarada dormir para poder salvá-los. E tiram ele do mar. Aí fala: agora ele está salvo. Não, agora tem outra tarefa a fazer: tirar o mar de dentro dele. Essa é a tarefa dos bombeiros salva-vidas durante o verão e durante os salvamentos de afogamento. Tirar as pessoas da água. E depois, quando elas estão fora da água, tirar a água de dentro delas. E Deus tem esse trabalho conosco até hoje. Deus tirou o povo do lado da escravidão do pecado, lá do Egito. E agora tem que tirar a escravidão de dentro do povo. E tem que fazer essa tarefa, a tarefa que Cristo faz em nós: tirar o pecado de nós. Não somos mais escravos do pecado. Podemos dizer não para ele, mas Deus, em sua graça, faz esse trabalho até hoje. Quando lemos o livro de Gênesis, a gente vai ver um outro entendimento agora da palavra descanso, que está lá no verso 3 e 4, que diz assim: embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nessas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizaram. Qual é o segundo entendimento, então?
Se o primeiro era, então, essa declaração de liberdade, qual que é o segundo entendimento? Que diz que Deus descansou. Quando a gente lê o livro do Gênesis, né? Que Deus, depois de criar todas as coisas, Ele descansou. Isso traz um alívio para nós. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta. Deus descansou, mas descansou do quê? Do que Deus descansou? Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, por que Ele descansou? Ele se cansa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? E a gente vai entender que lá no livro do Gênesis, que diz que quando Deus descansou, esse descanso significava satisfação. Deus estava satisfeito. É por isso que depois de ter criado todas as coisas, Ele disse, é muito bom. Está feito. Estou satisfeito com a minha criação. Está consumado. É muito bom. Agora eu posso descansar. Ele estava feliz com aquilo que havia feito. Satisfação. Deus estava satisfeito. Assim como dormir nem sempre nos renova a noite, se não tivermos aquele sono profundo, estar fisicamente ou emocionalmente longe, distante do trabalho, não necessariamente é tudo que nós precisamos. Nós precisamos de um descanso ainda mais profundo. Profundo. Por isso que disse que umas férias longas não necessariamente vão nos ajudar a descansar, a menos que a gente entenda o que significa e adentremos a esse descanso profundo, a essa satisfação, a esse deleite, ao qual Deus experimentou. E Ele falou, opa, estou satisfeito. Nenhuma atividade religiosa, inclusive, há de promover isso. Os nossos encontros não foram feitos para isso. Os nossos encontros foram feitos para narrar uma história. A história da redenção, a história de Deus, a história pela qual Deus criou e na qual nós fazemos parte. E é por isso que quando nos reunimos, essa história precisa ser lembrada. E nós nos lembramos através da sua palavra, com cânticos e orações. Mas Deus deixou o sábado, para que nós também nos identifiquemos com Deus nessa história. Dessa história de satisfação, de contentamento. Eu preciso não apenas aprender sobre todas as coisas, como Jesus falou, as quais Ele ordenou e nos ensinou, mas precisamos também nos identificar com isso. E o descanso também faz parte. É por isso que Jesus, texto que já foi lido e que quero ler mais uma vez, você vai ver aqui, vinde a mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas sabe qual é o nosso problema? Queremos provar algo para nós mesmos. Estamos insatisfeitos. Estamos insatisfeitos com quem somos, estamos insatisfeitos com a nossa profissão, estamos insatisfeitos com a nossa casa, estamos insatisfeitos com o nosso corpo, estamos insatisfeitos com a maneira que a gente vive, estamos insatisfeitos com a nossa conta bancária, estamos insatisfeitos com os móveis que possuímos, estamos insatisfeitos com o carro que possuímos, estamos sempre insatisfeitos. E isso nos motiva a fazer o quê? A trabalhar mais, para encontrar então a satisfação. A satisfação que somente Deus é capaz de nos dar. Mas nós estamos buscando em outro lugar. E isso nos impele a nos mover, a fazer e produzir cada vez mais. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Porque eu estou insatisfeito. Eu preciso de horas extras. Eu preciso vender as minhas férias. Porque eu preciso ter, para que eu encontre uma maneira de comprar, de pagar a minha satisfação. E a gente faz isso. E continua cansado. Continua insatisfeito. Porque essa satisfação
desse descanso que Deus nos dá a olhar para nós mesmos e descansarmos e falar, ok, se Deus não nos der, nós vamos viver e continuar trabalhando para provar algo, para conquistar algo, para provar algo para mim mesmo, para provar algo para os outros, inclusive às vezes para provar algo para Deus. É por isso que eu trabalho tanto para Deus, para as coisas de Deus. E deixa eu dizer, não é porque você está trabalhando e empenhando-se tanto com as coisas de Deus, que isso também é um motivo para não descanso. É por isso que é disso que nós temos que nos livrar primeiro. Senão as melhores férias do mundo, o melhor spa, o melhor hotel com all inclusive, não vão nos curar. E se a gente não fizer isso, isso vai nos matar. A menos que nos livremos disso, dessa insatisfação crônica, a gente vai ser sempre um escravo. É como Javert disse para Jean Valjean no livro Os Miseráveis. Ele vivia repetindo isso para Jean Valjean. Você será sempre um escravo. Você será sempre um escravo. Você será sempre um escravo. Existe uma terceira maneira de entender o descanso nesse texto. Versículos 2 e 3 vão dizer: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, tanto a nós aqui quanto a eles no passado, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos hoje, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Logo no início, ele diz: pois as boas novas foram pregadas. Sabe que palavra é essa? Boas novas. O Evangelho. Pois o Evangelho foi pregado também a nós. E o tempo está no presente. Nós, os que cremos neste Evangelho, este Evangelho nos leva ao descanso. Esse Evangelho nos leva ao descanso. Inclusive no verso 8, ele vai reiterar isso, porque se Josué foi aquele que conduziu o povo de Deus até a terra prometida, até o descanso. Mas o texto vai dizer, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia, de outro descanso, de outro momento. Ou seja, nem mesmo aquele descanso social, aquela declaração de liberdade é capaz de proporcionar o descanso mais profundo que nós podemos experimentar. Porque esse somente o Evangelho é capaz de nos dar. O Evangelho que restaura e diz quem eu sou. O Evangelho que redime todas as coisas e renova em mim a minha identidade. O Evangelho que diz que eu não tenho algumas letras e alguns nomes antes do meu nome. Eu apenas sou aquele e basta. O Evangelho que diz que a identidade e o adjetivo melhor que eu posso receber nessa vida é a de filho. E isso deve bastar para mim. Eu não preciso trabalhar, me esgotar para ter nenhum título a mais do que esse, porque esse título é o título mais nobre, e esse é o único título que vai durar não apenas por essa vida, mas vai durar por toda a eternidade. A identidade de filho. Essa identidade que você está batalhando para ter aqui, esse título que você está batalhando para ter aqui, esse vai durar até aqui. Vai durar até enquanto você durar neste mundo. Mas o Evangelho me dá uma outra identidade, uma nova perspectiva, maior do que todas as coisas. Um descanso que vai além do descanso físico. É inclusive, me dá a resposta que muitos estão procurando nos nossos dias, quando esse descanso vai ter, ou melhor, quando esse cansaço vai terminar. Muitos se perguntam hoje, quando esse cansaço vai terminar? O Evangelho me diz. Porque existe um descanso. Aquele legítimo, verdadeiro, eterno, vai chegar um dia.
E a pergunta é, ok, como conseguimos esse descanso? Vamos à prova do descanso. Terceira coisa que aprendemos nesse texto é que existe um teste difícil para se atingir, se desejamos ter esse descanso profundo. Os versos 12 e 13 dizem assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. São versículos bem conhecidos. Certamente você já deve ter lido. E quem sabe conhece de cor. Mas eu não sei se você já percebeu o quanto esses versículos são extremamente ameaçadores. Extremamente ameaçadores. Que parece inclusive o oposto do restante da passagem, que fala de descanso, fala de paz, fala de relax. E de repente, os versículos 12 e 13, você viu que diz, em primeiro lugar, diz que a palavra de Deus é como uma espada, que é incrivelmente afiada, que corta tudo, que penetra tudo. Ou seja, a palavra de Deus vai mostrar todas as verdadeiras motivações, a verdadeira razão pela qual eu faço todas as coisas. E quando você chegar nesse nível, diz o versículo 13, que você vai se sentir, inclusive, incrivelmente despido, nu diante de Deus. Totalmente descoberto, exposto diante de Deus. Quando você chegar nesse nível, você vai se sentir indefeso, porque tudo foi descoberto. Você está nu diante de Deus. Declaração terrível. E o que isso tem a ver com os argumentos sobre o descanso? Falar sobre o fato de que você nunca será capaz de descansar profundamente, a menos que você tenha essa experiência de estar espiritualmente nu na presença de Deus, onde a palavra é capaz de revelar todas as coisas do teu ser. Onde não há nada a ser oculto, onde não há nada a deixar escondido, onde você não tem pesos sobre você, onde você não está se esforçando para mostrar uma imagem daquilo que não é, daquilo que não existe, daquilo que não possui. Se existe um cansaço enorme na mente das pessoas, não é o cansaço somente físico, mas esse cansaço emocional que as pessoas carregam, porque elas precisam demonstrar uma imagem daquilo que não é. Elas precisam falar, elas precisam fazer que as pessoas vejam aquilo que não existe, mas que elas desejam ser e que as pessoas vejam. Esse é um cansaço extremo, que eu preciso o tempo todo estar mantendo esta imagem. Eu preciso o tempo todo mostrar quem eu sou daquilo que não é. Isso é cansativo. Mas ele fala, existe um descanso. Existe aquele descanso que você pode realmente estar nu na presença de Deus. Aliás, em Gênesis vai dizer, no capítulo 2, que Adão e Eva viviam nus e não se sentiam vergonha. Eles não tinham problemas com isso. Não havia ameaças. Por quê? Eles estavam absolutamente, como dissemos anteriormente, satisfeitos com aquilo que eles estavam vendo um do outro e com aquilo que eram, com aquilo que viviam. Estavam satisfeitos, eles não tinham vergonha. Mas aí, o sentimento de inadequação entrou por causa do pecado. Eles já não eram mais capazes de fazer isso. Já começaram a olhar para si mesmos, uns para os outros, e perceber a inadequação. E é por isso que correram para produzir algo, correram para fazer algo, correram para trabalharam e produziram algo, folhas de figueira para se cobrir. Percebe? O cansaço que há em produzir folhas de figueira para esconder quem somos de verdade. Temos uma tendência terrível de esconder as nossas falhas, quem realmente somos. Você já reparou essa enorme dificuldade que nós temos de mostrar a nossa perfeição como homem, como mulher, como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como filho?
Fazemos da nossa vida, fazemos do nosso casamento, fazemos dos nossos filhos objetos de adoração, de pedestal, para que a gente encha-se no peito e diga para os outros: veja como nós somos, veja como administramos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, as nossas finanças. E fazemos todo esforço para demonstrar isso. Folhas de figueira, folhas de figueira. Mas Deus diz: é possível haver um descanso pleno quando você está diante da palavra de Deus, quando você está diante do próprio Senhor, de maneira totalmente despida e nu. Esse é quem eu sou, sem desejo algum de mostrar algo para ninguém, a não ser quem você é, diante do Deus eterno e diante do Redentor da tua vida. É isso que vai trazer um descanso. É isso que vai trazer o descanso. Senão, serão folhas de figueira. O Evangelho te ajuda a compreender. Olha o que diz o verso 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Eu descanso das minhas obras. Eu não preciso ficar mantendo as minhas obras, porque isso seria autojustificação. Eu não preciso trabalhar para isso. É por isso que alguns dizem: eu trabalho duro, Deus tem a obrigação de me abençoar, eu estou dando duro no trabalho, eu preciso ter o reconhecimento das pessoas, de Deus, de quem quer que seja, eu preciso me sentir bem. Isso é autojustificação, isso vai te destruir, se já não está te destruindo, porque jamais você estará plenamente satisfeito, porque você não tem todos os recursos para isso. No final só existem dois homens: aquele que está sempre cansado, mesmo quando descansa, e aquele que está plenamente descansado, mesmo quando está trabalhando. A pergunta é: qual nós queremos ser? E aí eu chego ao final: quem é o autor do descanso? O verso 13 vai dizer: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos da quem havemos de prestar contas. Descoberto, eu já disse, significa estarmos nu diante de Deus, despidos diante de Deus. Mas existe essa outra palavrinha, exposto, que parece ter o mesmo significado, mas não tem. É por isso que eu disse que é extremamente ameaçador estes versos. Exposto, no grego antigo, é como se fosse uma garganta aberta, esticada, diante daquele que haveria de torturar ou matar. É a mesma palavra usada para os sacrifícios. Você tinha que expor a garganta do animal, para que ali ele fosse cortado, o sangue expiado, e assim por diante. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar assim diante de Deus, com o nosso pescoço, a nossa garganta ali aberta, totalmente exposta, pronto para ser degolado. Ameaçador. Schaeffer vai dizer, num dos seus livros, que se fosse possível colocar um gravador de áudio amarrado no nosso pescoço, aqui na nossa garganta, e chegássemos ao dia do juízo final, não fôssemos julgados pela palavra de Deus, não seríamos julgados pela palavra de ninguém, nós seríamos julgados apenas pelas palavras que saíram da nossa própria boca e que foram registradas. Ninguém sairia dali sem que fosse condenado. Como é que a gente pode superar então esse desafio? Se ninguém passa nesse teste. Ou seja, esse descanso não vai chegar nunca, porque não tenho condições. É por isso que no final existe o verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou ao céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A pergunta é: que garganta que será cortada? Quem é que será mutilado? Quem é que será degolado? Quem é que perderá a vida para que obtenha de fato o verdadeiro descanso?
Não somos nós. É que eu tenho uma resposta. A resposta é que não somos nós o sacrifício, mas Jesus é o sacrifício. É Ele que vai ser cortado. É Ele, como diz Isaías, foi cortado fora dentre os viventes. É Ele que foi deixado nu. É Ele que foi cuspido, despido naquela cruz, para que pudéssemos vestir roupas puras, de glória e de majestade, para que pudéssemos então experimentar do descanso verdadeiro e eterno. Cristo é o nosso descanso. É por isso que disse no início que descanso não tem nada a ver com férias, descanso não tem nada a ver com folga. Não que isso não ajude, é o descanso físico, mas o descanso verdadeiro, o descanso profundo, o descanso que todo ser humano está buscando e que não encontra na indústria do entretenimento, na indústria do bem-estar, e que está esfolando-se a si mesmo em busca de conquistas para financiar, para patrocinar o descanso, não vai encontrar, porque o descanso chama-se Cristo. E eu gostaria de estar num outro ambiente para que, quem sabe, ouvisse um glória a Deus, aleluia. O nosso descanso chama-se Cristo. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu te dizer que isso não é ser pentecostal, isso é ser crente em Jesus Cristo. Isso é manifestar a tua fé nele. O nosso descanso é Cristo, irmãos. O nosso descanso é Cristo. O nosso descanso é Cristo. Aonde estamos buscando o nosso descanso? Aonde estamos buscando o nosso descanso? Estamos buscando o nosso descanso no quê? Nos títulos, na carreira, na profissão, no dinheiro, na conta bancária, nos títulos, nas posses. O que estamos ensinando para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e crianças, que é isso que vai promover o descanso e a vida deles? O descanso é Cristo. O descanso verdadeiro é Cristo. Precisamos aprender a viver isso. Precisamos aprender a descansar nessa verdade. E a permitir que o descanso Cristo me domine. É por isso que Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Cristo, darei descanso a vocês. Não são as férias, não é a viagem, não é o spa, mas é Cristo. Mas é Cristo. Uma última coisa, eu gosto também muito do verso 11, porque se no versículo 3 ele diz: por nós, os que cremos no Evangelho, nas boas novas, entramos naquele descanso. Ele diz, portanto, no verso 11, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Um fala do presente, fala do aspecto posicional: eu já estou em Cristo, eu posso desfrutar desse descanso. Mas o outro fala de um tempo futuro, porque ainda que eu viva e desfrute do deleite, do descanso que é Cristo na minha vida, nessa vida aqui, enquanto aqui eu estiver, existe um descanso melhor, maravilhoso, que me aguarda na eternidade, onde eu desfrutarei eternamente. Nunca nós teremos todo o descanso, mas naquele dia, essa é uma das promessas. Quando Cristo vier nos buscar, essa é uma das promessas. O descanso eterno, perfeito, pleno, real, que somente Cristo é capaz de me dar. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o cansaço é real, eu sei. Mas lembre-se de Cristo. A nossa jornada aqui fala desse cansaço, porque isso é consequência do pecado, do jardim e de tudo aquilo que já sabemos. Mas o descanso fala de Cristo. O descanso não fala de mim mesmo. O descanso fala de Jesus. Porque aquele que tem Cristo não possui falta de nada. Não tem falta de nada, possui tudo. Em Cristo nós podemos descansar, pois Ele é o nosso descanso. Como tenho dito sempre, porque dEle, por meio dEle e para Ele. Ele é a fonte, Ele é o sustento, Ele é o alvo. A origem do teu descanso é Cristo.
o teu sustento durante o descanso é Cristo. E o alvo do teu descanso também é Cristo. O teu descanso não fala de você. O teu descanso fala de Cristo. Por isso, inclusive, para não cairmos naquele engano de dizer, eu estou precisando de... Não, eu não estou precisando de descanso, pastor. Eu estou bem assim. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, o descanso não fala de você, o descanso fala de Cristo. Então, se você não precisa de descanso, descanse mesmo assim, para que você anuncie a Cristo. Mas eu sei que você precisa, porque todos nós precisamos. E essa é uma ordem, é um mandamento. Que comecemos este ano entendendo, há tanto pela frente, há tanto pela frente. O Senhor há de nos dar o privilégio, sim, de produzir e de fazer. Mas a nossa identidade nunca, jamais estará nestas coisas. A nossa identidade está em Cristo. E nele eu tenho meu descanso.